Olha aí. Olha para trás, gente. Então, presta atenção, levanta a mão alto. Olha a quantidade de gente que chegou ano passado. Então, ano passado, pode baixar a mão. Ano passado, para a gente, foi um ano... Pode baixar a mão. Obrigado. Ano passado, para a gente, foi um ano de crescimento. O Cafufo cresceu. Chegou uma galera, saiu uma galera também, e isso faz parte. Esse é o nosso ministério de transição. Você não vai ficar no Cafufo para sempre. Sabia que vocês iam fazer isso, pô. Que vocês gostam do Cafufo. Amém? Coisa boa. Mas eu não quero que vocês fiquem aqui para sempre, tá bom? Vão embora. Dá problema para outra pessoa. Para mim já deu muito. Mas aí, por isso que ano passado a gente escolheu aquela temática que a gente trabalhou. The Jesus Way, o caminho de Jesus. Porque é muito importante a gente entender o caminho que Jesus nos chama para viver. Senão a gente está vivendo um falso evangelho, um falso relacionamento com Jesus. A gente não sabe o que esse caminho se aplica na nossa vida. Por isso a importância de entendermos as características desse caminho. Então, ano passado, eu espero que você tenha percebido isso, que a gente tratou sobre temas muito importantes da fé cristã. Da nossa fé que a gente diz ter em Jesus. A gente falou sobre discipulado, a gente falou sobre santidade, a gente falou sobre obediência, a gente falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas, a gente falou sobre permanecer nele, estar firme nele. Então, tudo isso foi para revelar, para mostrar qual é o caminho que Jesus pede para a gente seguir. Porque muitas vezes a gente pode achar que o caminho que Jesus pede para a gente seguir é um caminho de rotina de igreja. E não é. É muito além disso. É muito além de vir à igreja. O caminho que Jesus nos chama para caminhar é um caminho que nos faz perder. É um caminho que nos faz abrir mão da nossa vida. É um caminho difícil. Não é verdade? É um caminho doloroso. Dói para a gente, porque a gente gosta das coisas que a gente tem. A gente gosta da vida que a gente quer levar. A gente gosta dos amigos que talvez não levam a gente para lugar nenhum. A gente gosta de ter isso. Por isso que a gente precisa entender que caminho é esse. Porque quando a gente entende, presta atenção, quando a gente entende qual é o caminho de Jesus, a gente olha e vê que esse caminho é um caminho extenso. É um caminho longo. É uma caminhada longa que não tem fim. Que existe um caminho profundo. Sabe quando você viaja? Eu viajei para Salvador com minha família quando eu tinha uns 7, 8 anos, para uma experiência horrível, traumática na minha vida, que a gente foi de carro, dentro de um Corsa, 5 pessoas. Se você já foi para alguém já foi para Salvador de carro? Então você sabe que, meu irmão, é ladeira, é subida e descida, assim, ó. Você não vê o fim da BR. Não tem como. Não tem como chegar. E aí, a minha experiência sempre foi essa. Pai, vai demorar quanto tempo, hein? Porque eu olhava para a BR e o caminho não tinha fim. Não acabava. Era extenso de perder a vista a pista. E esse é o caminho que Jesus chama para a gente caminhar. É um caminho extenso. É um caminho que faz a gente perder a vista de tão longo que é. E, principalmente, de tão profundo que é. De tão profundo que nos faz refletir. Por isso que esse ano a gente quer trabalhar a ideia do overflow da vida cristã. O overflow da vida relacional com Jesus. Porque quando a gente entende qual é o caminho que Jesus nos chama, a gente enxerga que esse caminho é muito profundo. É um caminho sem fim. É um caminho, é um relacionamento de mergulho sem chegar no final. Quando eu era pequeno, eu mergulhava naquelas piscinas de 4 metros, para mim era imensidão. Não tinha como tocar o fundo. Eu até via ali o azulejo embaixo, lá embaixo e tal, mas não tem como tocar o fundo. Não tem como. Por mais que eu mergulhe, por mais que eu pulo de mais alto, por mais que eu vá mais profundo, não tem como chegar no final. E essa é a ideia que a gente quer trabalhar esse ano. A profundidade do nosso relacionamento com Jesus. A profundidade que Jesus nos chama para ter o overflow da vida com Cristo. E o que é que isso nos propõe? E o que é que isso chama a gente para viver? Porque eu te garanto uma coisa. Essa vida que é proposta para você em Cristo
é uma vida que não tem fim. É uma vida com uma perspectiva eterna. Vocês entendem isso? É uma vida com perspectiva na vida além dessa vida. Por isso que é um mergulho profundo. Por isso que é uma profundidade que não acaba. Por isso que Jesus fala que Ele é a água que a gente jamais vai ter sede. Você entende isso? E é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque uma das grandes problemáticas da nossa geração, e lembre-se, eu vou lembrar toda vez que eu falar nossa geração, porque eu faço parte da geração de vocês, amém? Amém, diga amém. Nem cabelo branco eu tenho. É isso, mano. Tá do meu lado ou tá contra mim? Tô brincando. Mas uma das grandes problemáticas da nossa geração é viver a superficialidade da vida. É não buscar ser profundo em nada. A gente gosta de ser raso. A gente gosta que as pessoas não conheçam a gente por completo. A gente não se abre para as pessoas não se abrem para a gente. A gente diz que é amigo de fulano, a gente diz que é amigo de ciclano, mas a gente só conhece o nome do pai e da mãe e está tudo certo. E já é meu amigo, minha amiga. A gente vive uma relação rasa com as pessoas. A gente não quer ser profundo com as pessoas e principalmente com Deus. Então, a gente vive uma vida cristã rasa. A gente vive uma vida cristã na superfície. Porque Jesus nos encontra na superfície. Jesus nos encontra no raso. Jesus sai da profundidade e nos encontra no raso. Mas Ele nos chama para mergulhar junto com Ele. E por vivermos uma vida rasa, a grande consequência disso é que a gente não tem compromisso. Uma vida rasa, uma vida superficial, não nos leva a compromisso. E esse não é um problema apenas da sua geração. Esse é um problema das gerações passadas também. Porque hoje em dia, eu tenho certeza que você conhece alguém, ou se você é na sua casa, ou se é algum amigo seu, que você já viu que os pais fizeram um compromisso um com o outro e com Deus, mas por algum motivo, eles quebraram esse compromisso. E não estão mais juntos. Então, como é que eu vou entender, ou como é que eu vou viver um compromisso, se não me ensinam o que é compromisso? Se o que eu vejo dentro da minha casa, ou se o que eu vejo na sociedade ao meu redor, é uma falta de compromisso. Isso é viver na superfície. Isso é viver numa vida rasa, numa vida medíocre com Cristo, numa vida mediana com o Senhor. Jesus não nos chamou para viver uma vida rasa com Ele. Jesus não nos chamou para viver uma vida mediana, padrão com Ele. Ano passado, uma das frases mais faladas pela gente é: com Jesus é tudo ou nada. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo. Então, uma vida profunda com Deus nos traz o entendimento da responsabilidade e do compromisso que a gente precisa carregar. Uma vida rasa, uma vida superficial com Deus, nos traz uma falta de compromisso. E a gente é muito bom nisso. A gente gosta até de fugir dos compromissos que a gente tem, das responsabilidades que você tem. Não é verdade? Não, eu sou muito jovem para assumir essa responsabilidade. Não, pai, eu não posso fazer isso. Eu sou muito novo para assumir esse tipo de responsabilidade e compromisso. Isso é procurar e viver uma vida rasa, uma vida mediana, uma vida sem profundidade com Jesus. Então, o grande convite que Jesus nos faz é um convite de mergulhe, se aprofunde, gaste a sua vida, gaste a sua juventude, a sua adolescência em me conhecer, em conhecer a Cristo, em conhecer a Jesus em plenitude. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, abra a sua Bíblia aí, no livro de Efésios, capítulo 3.
Efésios capítulo 3, do verso 18 ao 19. O texto está ali na tela, mas eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí, para você acompanhar. Efésios 3, 18 e 19, a gente vai ler. O texto diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Baixa a cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Deus, muito obrigado por mais um ano do Cafofo que se inicia. Muito obrigado por essa galera massa que o Senhor trouxe, que a gente possa esse ano aprender cada vez mais do Senhor. Então, tira toda a distração que a gente possa ter agora, abre as nossas mentes, os nossos corações, nos prepara para receber a Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito bom e falou muito ao meu coração essa semana, e eu queria compartilhar ele com você. Quem escreve essa carta é Paulo. Paulo foi o próprio Paulo que fundou a igreja em Éfeso, certo? Então, Paulo escreve uma carta para a igreja que ele fundou, certo? Essa é uma carta pastoral, é uma carta que Paulo escreve à igreja, então, a igreja como um todo. Então, a carta de Efésios tem muitos ensinamentos, e um desses ensinamentos é a unidade do povo de Deus, a unidade do povo de Jesus. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque, se você parar para estudar um pouco, aquele tempo, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, certo? Então, naquela época, uma cidade portuária era uma cidade grande. Uma cidade onde tinha barco que chegava, tinha utensílios que chegavam, tinha materiais que chegavam, tinha outros povos que vinham. Então, era uma cidade de grande movimento. Então, tinha povo de todo tipo, toda raça. Juntamente com a cidade, a igreja de Éfeso também tinha uma mistura muito grande de povo. Então, não tinha só judeu, não tinha só gentio, era uma mistura, certo? Da galera que era judeu, que nasceu dentro ali do judaísmo, do povo de Israel, e a galera que era gentio, ou seja, todos os outros povos que não são judeus. É a galera que é gentio, certo? Então, a gente é gentio, boa. Então, era uma mistura muito grande. E um dos grandes ensinamentos, um dos grandes teor da carta de Efésios, de que Paulo escreve a Efésios, é tratar sobre a unidade do povo. Então, Paulo está falando assim, gente, preste atenção, não tem mais judeu, não tem mais gentio, a gente é um povo só. Cristo veio e morreu por todo mundo. Então, a gente agora é um novo povo. Não tem mais agora essa divisão de judeu e gentio, que era o que acontecia naquela igreja. A igreja, por ser grande, por ter muito movimento de gente de fora, os judeus se achavam mais especiais do que os gentios diante da igreja, diante de Deus. Então, Paulo escreve sobre essa unidade do corpo. Certo? Estão comigo? Sobre essa unidade do corpo. E aí, a gente pode ver isso no verso 6 desse mesmo capítulo 3, tá? Você voltar aí, você vai ver no verso 6, no versículo 6, Paulo falando sobre isso, sobre a junção do judeu com o gentio. E aí, o texto que a gente leu agora, o verso 18 e 19, ele está dentro de uma perícope, de um parágrafo muito importante. Porque Paulo, do verso 14 até o verso 17, esse período antes, Paulo começa a orar pela igreja. Então, Paulo escreve uma oração. No verso 14, ele começa, então eu peço a Deus para que vocês possam confiar em Cristo. Então, Paulo agora está orando ao Senhor pelo povo da igreja. Certo? Amém? Vocês estão comigo? Então, uma coisa para a gente pensar é, então, o que viver em profundidade com Cristo traz para nós? O que viver, pode passar, em profundidade com Cristo traz para nós? O que isso pode ser aplicado na nossa vida? O que isso significa para mim e para você?
O que significa isso para os primeiros leitores que Paulo escreveu essa carta? A gente precisa enxergar algumas coisas diante desses 2 versículos que a gente leu, certo? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, pode passar, é que Paulo mostra a identidade do povo. Paulo mostra a identidade do povo. Então, o primeiro ensinamento que eu e você precisamos ter, que uma vida profunda com Jesus nos ensina, é sobre a nossa identidade. E talvez você já cansou de escutar sobre esse tema. Talvez você já ouviu tanto sobre identidade, que você já nem sabe nem quem você é direito. Mas isso é muito importante para mim e para você. Certo? Então, Paulo começa, olha aí para o texto, olha para a sua Bíblia aí, por isso que eu pedi para você abrir a Bíblia. No verso 18, ele começa bem no começo assim, também peço que, como convém a todo o povo, o que convém a todo o povo santo. Então, Paulo aqui, a primeira coisa que Paulo faz é filtrar para quem ele está falando agora. Por quem ele está orando ao Senhor. Paulo está orando pelo povo santo. Paulo está orando pela igreja. E isso é muito complexo de entender, porque a gente acabou de falar que um dos pontos principais da carta de Paulo aos Efésios é a unidade, não é verdade? Paulo está falando que não existe mais divisão. Nós somos um só povo agora. Está todo mundo junto. Não tem mais essa coisa de você para lá, eu para cá, vamos dividir aqui. Não tem mais isso. Nós somos um novo povo. E agora Paulo está falando, convém, ou seja, é para apenas o povo santo. Paulo está tratando de um pessoal específico agora. Ele está tirando a ideia de geral para específico. E aí, a gente precisa pensar mais sobre isso, porque a Bíblia nos revela, em toda a Bíblia praticamente, acordou? A Bíblia nos revela, em praticamente nela toda, quem nós somos, a nossa identidade, o que nós carregamos. Então, abra a sua Bíblia, não precisa abrir não. Olha comigo o texto, passa aí. De 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Preste atenção quantas características Pedro agora nos fala quem nós somos. Nós somos povo escolhido, nós somos reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então, toda a Bíblia vai falar quem nós somos de fato. A nossa identidade em Jesus. Então, a primeira coisa que você precisamos entender, quando olhamos para viver uma vida profunda com Jesus, é que somente, preste atenção, somente quem tem Cristo verdadeiramente no coração, procura viver uma vida profunda com Ele. Somente quem entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, entende o propósito disso, compreende a seriedade de mergulhar profundamente em Cristo. Porque é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, convém ao povo santo. Você que não é o povo santo, não convém a você. Você não entende essa realidade. Você não compreende o que é mergulhar em Cristo. Você não compreende o que é se aprofundar em Jesus. É isso que Paulo está falando. Então, você que entregou a sua vida a Cristo, convém a você a se aprofundar nele. Você entende isso? E aí a gente precisa aplicar para o nosso coração. Não é verdade? Todo o texto bíblico é aplicado para o meu e para o seu coração. Amém? E é muito engraçado isso, porque a gente precisa perceber quem nós somos. Ou quem nós queremos ser. Porque se nós não queremos buscar uma profundidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus, Paulo está nos revelando muito claramente quem nós somos. Nós não somos o povo santo.
nós não fazemos parte do povo santo. Porque convém a nós, que entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, a buscar uma profundidade relevante com Ele. Vê essa frase, passa aí, por favor. Um cara chamado Jonas Madureira diz assim: sua verdadeira identidade não aparecerá se você buscá-la sozinha. Ela apenas aparecerá se você a buscar somente em Cristo. Somente em Cristo nós podemos saber quem nós somos realmente. Somente em Cristo eu e você podemos entender e compreender quem nós somos de fato. Para quem fomos criados. Qual é o nosso propósito de vida. Você entende isso? Então Paulo está filtrando aqui agora o que ele está querendo ensinar para a igreja. Então, lembra que a igreja, o contexto da igreja é uma galera misturada. Então, vinha gente de fora para a igreja, eu quero assistir um culto, eu quero estar aqui junto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, Paulo está falando assim, dentro da igreja, convém ao povo santo se aprofundar em Cristo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque em toda a Bíblia, e principalmente na vida de Cristo, aqui na Terra, sempre ficou muito claro que existem dois tipos de pessoas. Pode passar? Existe discípulo e multidão. Claramente, em toda a Escritura, se você ler, claramente nós vamos encontrar esses dois tipos de pessoas. Quem é discípulo e quem faz parte da massa. Quem está ali pelo milagre, quem está ali porque Jesus é um cara legal, porque ele fala palavras bonitas, porque está todo mundo seguindo o mestre, porque ele virou famoso no Instagram, porque ele ficou conhecido. Então, em toda a história da Bíblia, em toda a história da humanidade, existem esses dois tipos de pessoas. Bem, o primeiro questionamento que a gente precisa fazer para nós mesmos é: quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Nós somos discípulos? Nós entendemos que Ele é nosso mestre? Nós fazemos parte do povo santo? Nós entendemos que convém a nós, que é necessidade nossa, que precisa ser uma motivação nossa, se aprofundar em Jesus, ter o nosso tempo com Jesus, inegociável, não abrir mão da nossa devocional, não abrir mão da nossa oração, não abrir mão de ter tempo com Jesus, de orar, de louvar Ele, não abrir mão disso, convém a mim e a você. Isso não vem de um ser espiritual, é nossa responsabilidade, certo? É minha e sua responsabilidade buscar se aprofundar em Jesus. Porque, como povo santo, eu e você entendemos a perspectiva que isso gera em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Tem uma galera assim, ó. É o quê? Está claro? Amém? Ou a gente é multidão. Ou a gente está ali e é empurrado por todo mundo assim. Já foi num show que você só anda com a galera assim, ó. Você nem quer ir junto com o pessoal, já está tão apertado que você vai junto assim, ó. O pessoal nem quero ir para o lado de cá. Ou a gente é multidão, que é levada por aquilo que é bonito, que é muitas vezes interessada por aquilo que Jesus nos oferece. Mas quando Jesus nos pede, não, aí também já é demais, Jesus. Dá uma segurada aí. Isso aí também que o Senhor está pedindo é demais para mim. A minha vida, não, Jesus, espera aí. Os meus sonhos, não. Meu planejamento de vida que eu estou aqui traçando, o Senhor quer? Não, espera aí. Eu gosto do que o Senhor faz, das palavras bonitas que saem da sua boca, dos louvores que a gente canta, fecha o olho, levanta a mão, e é uma parada massa. Mas fazer aquilo que o Senhor me pede, não tem como. Isso é multidão. Buscar ao Senhor apenas por aquilo que Ele pode oferecer. Isso é viver com Jesus na superfície.
Isso é viver com Jesus no raso da nossa vida. Achando que aquela piscininha de criança que bate aqui no tornozelo da gente, se está molhando a gente, está tudo certo. E o resto do nosso corpo fica até seco, no calor do inferno. Jesus quer um mergulho no relacionamento com Ele. Jesus quer um mergulho no relacionamento com Ele. E isso revela quem nós somos. Isso revela quem você é dentro de você. Por isso é tão importante a gente buscar se aprofundar em Cristo. Segunda coisa que o texto fala, passa aí, por favor, é intimidade. Porque volta aí no texto, na segunda parte do verso 18, Paulo diz assim: a todo o povo santo, vocês possam compreender. Compreender. E essa parte é importante, porque compreender, no original, ela traz o entendimento de conhecer. De conhecer, de ter intimidade, de ser íntimo. Então, convém a todo o povo santo ser íntimo de Cristo. Convém a todo o povo santo compreender, conhecer quem Cristo é. Quem Jesus é. E a Bíblia também nos fala sobre isso. Passa aí. Salmos 139, do 1 ao 5, diz assim: ó Deus, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo, quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vai adiante de mim, me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Galera, o que Paulo está falando aqui é que Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. O texto está muito claro. Salmos nos revela isso. Antes que você fale, Ele já sabe o que você ia falar. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você ia pensar. A Bíblia fala que antes de você existir, Ele já lhe conhecia. Você já tinha a sua história escrita pelo Senhor. Então não há nada que você possa fazer de mais ou de menos que possa fazer Deus conhecer mais a você. Lembra quando a gente falou da criatura e criador? O Criador conhece a sua criação. Conhece. Não, mas não, Felipe, eu sou enigmático. Eu sou diferente. Eu sou imprevisível. Oh, meu filho. Para Deus. Uau. Deus nos conhece antes mesmo da gente nos conhecer. Deus conhece mais da gente do que a gente mesmo. Então o Criador conhece a sua criação. O Criador sabe quem é a sua criação. Mas o que Paulo está falando aqui é exatamente o oposto disso. A criação conhece o Criador? A criação sabe quem é o seu Criador? A criação busca o seu Criador? A criação entende quem Jesus é? Porque, preste atenção, uma coisa é muito clara, Jesus sabe quem nós somos, mas o texto está falando que convém a nós compreender, conhecer, buscar conhecer a Cristo. E é a minha pergunta para você: qual Jesus você conhece? Esse aí? Do The Chosen? Você conhece esse? Esse Jesus? Eu não gosto muito desse Jesus, não. Estou brincando, estou brincando. É só para ser diferente. Estou brigando com o Tiago já. Tiago ama esse cara. Não sei por quê. Ouviu, Tiago? Para você. Está gravando, gente. Aí eu vou mandar para ele.
Achou que o Tiago estava lá atrás, assim, de boné, assim, ó. É o quê, meu irmão? Meu Jesus. Tô brincando. Mas a pergunta é séria. Que Deus você conhece? Que Jesus você conhece? O Jesus que você ouviu falar? O Jesus que você canta sobre? O Jesus que é ensinado para você? Que é mostrado para você? Que Jesus você conhece? Que Cristo é revelado para você? Porque essa é isso que Paulo está falando. O quanto da gente busca ser íntimo com Jesus. O quanto da gente busca conhecer e verdadeiramente conhecer a Cristo. Porque muitas vezes a gente tem uma predefinição de quem Cristo é, porque a gente escutou muita coisa sobre Ele. Muitas vezes a gente tem uma definição de Jesus que é diferente da verdadeira, porque a gente já escutou e cantou e orou e viu filme, viu série de como Jesus é, e a gente acredita piamente que Jesus é isso aqui. Que Jesus é esse cara aqui. E a verdade, galera, é que Jesus quer se revelar a você. Jesus quer que você o conheça. Jesus quer ser seu amigo fiel, como acabamos de cantar. Então a questão não é o quanto de Jesus, o quanto dele nos conhece, mas sim o quanto de nós conhecemos a Cristo. Porque tudo o que nós precisamos saber de Jesus está na Bíblia, está na palavra. Tudo que é revelado ali é o necessário para a gente conhecer quem é Cristo. Então, aonde é que a gente busca Jesus? Porque hoje em dia é muito mais prático a gente fazer uma pesquisa de 5 minutos no ChatGPT ou no Google, quem foi Jesus? Tá aí, Felipe, aí, ó, quem foi Jesus? Trabalho da escola de Bíblia. Tá aí, ó. Jesus foi esse cara aqui, ó. Mas não é isso que Paulo está falando. Não é esse Jesus histórico que Paulo está dizendo. É o Jesus ressurreto. É o Jesus que ressuscitou dos mortos. É o Jesus que quer ser próximo da gente, que quer ser amigo, que quer ser um só conosco. É esse Jesus que Paulo está falando. Então, a segunda coisa que eu e você precisamos buscar para vivermos uma profundidade com Jesus é uma intimidade real com Ele. Uma intimidade verdadeira com Ele. Uma intimidade profunda com Ele. Isso é o que Jesus busca de mim e de você. A terceira coisa que eu queria falar para você é que, dentro agora desse contexto, Paulo vai falar que quando buscamos viver uma profundidade com Jesus, eu e você encontramos propósito. Quando buscamos viver uma profundidade verdadeira com Jesus, o que é revelado para mim e para você é o que a gente veio fazer nesse mundo. Se você já fez essa pergunta para você, a resposta está aqui. Por que eu nasci? Para que eu estou vivendo? Nós encontramos propósito. Porque no verso 19, sobe aí a tua Bíblia, volta aí. Verso 19, Paulo diz assim: que vocês experimentem esse amor, que ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão enchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Vocês serão preenchidos de toda a plenitude e poder que vem, de vida e poder que vem de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, presta atenção, volta para cá. O que Paulo está falando aqui é que quando sabemos quem nós somos, povo santo, quando buscamos viver uma intimidade, compreender, viver essa largura, comprimento, profundidade do amor de Cristo, nós somos chamados, nós somos transformados a viver uma plenitude em Cristo. Você sabe o que é plenitude? Você sabe o que é plenitude? O que é plenitude?
Ficou com medo da pergunta, né? Sei o que é plenitude. O que é? E eu acho que eu não sei mais não. Desaprendi. Não sei mais. O que é plenitude? O estado de completude. Ser completo. Ser perfeito. Certo? Ok? Plenitude é o estado perfeito das coisas. Então, o que Paulo está falando é que, quando sabemos quem nós somos, quando buscamos ser íntimos de Cristo, nós somos plenamente cheios de Jesus. Nós temos propósito de vida. E sabe qual é o meu e o seu propósito de vida? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. É fácil. É simples. Essa frase, glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o seu objetivo de vida. Glorificar a Deus. Independente aonde você está. Independente do que você esteja fazendo. Glorificar a Deus. Se aquilo que você faz não glorifica a Deus, você não está cumprindo o seu propósito. Porque quando somos cheios de Deus, quando buscamos a profundidade, um mergulho com Jesus, a nossa perspectiva de vida, de sucesso, de plenitude muda. Muda. Preste atenção nisso. Muitas vezes a gente acha que viver a plenitude é fazer tudo aquilo que a gente quer. Viver a plenitude, viver um estado completo, se satisfazer por inteiro, é cumprir os objetivos que a gente traça para a nossa vida. É ter aquele namoro que eu tanto quero ter. É fazer aquela viagem que eu tanto quero fazer. É passar na faculdade que eu tanto quero passar. Isso não te dá plenitude. Isso não te gera completude. Isso não te gera perfeição. O que te gera perfeição é dar glórias a Cristo. É viver uma vida profunda com Jesus. Então, quando estamos nos aprofundando em Jesus, a nossa perspectiva, o nosso objetivo de vida muda. Nós não vivemos agora mais para satisfazer o nosso sonho. Nós não vivemos mais para agora realizar os nossos objetivos principais de vida. Nós vivemos para dar glórias a Deus. Nós vivemos para agora falar de Cristo para as pessoas. Nós somos cheios para agora transbordar, para falar, para viver Cristo na vida de outras pessoas. Isso nos dá propósito. Porque o que é que te deixa mais feliz? Fazer o desejo do seu coração, aquilo que você mais quer na sua vida. Coloca aí na sua cabeça, fecha o olho agora, todo mundo. Fecha o olho. E pensa aí naquilo que você mais quer. Cuidado, tá? Em nome de Jesus. Jesus conhece seu pensamento, eu não. Pensou? Agora, o quanto isso pode te trazer alegria, se isso se realizar. O quanto isso pode te preencher. É muito mais prazeroso isso ou fazer a vontade de Deus? O que te dá mais felicidade? Isso ou fazer a vontade de Deus? Se sua resposta é isso, é porque você ainda não está entendendo qual é o propósito de vida que Deus tem te chamado para viver. Porque eu garanto a você que viver uma vida plena é viver uma vida entendendo que tudo que eu tenho e tudo que eu preciso ter, Cristo já me deu. Já foi pago na cruz. Eu já tenho tudo que eu preciso. E agora eu posso ser pleno para dar glórias ao Senhor através da minha vida, através da sua vida, aonde você for. É para abrir o olho, gente. Pode abrir o olho, tá? Não é para dormir não, tá? Abre o olho aí. Sacode o cara aí do lado aí. Você entende isso que eu estou falando? Uma profundidade com Jesus transforma o nosso propósito de vida. Aquilo que tantos almejamos também já não faz tanto sentido para mim e para você. É legal, é massa. Ia ser muita felicidade de fazer. Mas o que eu mais quero é dar glórias ao Senhor. O que eu mais quero é agradar a Cristo. O que eu mais quero é conhecer mais de Jesus na minha vida.
O que eu mais quero é saber quem eu sou de fato em Jesus, mergulhando com Ele no meu relacionamento com Ele. Você entende isso? Você entende isso? Então baixa a cabeça e feche seus olhos mais uma vez, sem dormir. Porque esse é o primeiro culto do ano. E é muito massa aquilo que a gente está fazendo e que a gente está tentando construir esse ano. A gente tem buscado fazer com que o Cafofo seja um lugar de crescimento para você. Um lugar de crescimento para você. E a gente precisa entender que a geração que você vive é uma geração que Deus não joga fora. É uma geração que Ele se preocupa. É uma geração que Ele se importa. Que Ele deseja. Então, assim como a gente viu, Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Então, com Deus não precisa de performance. Com Deus não precisa de máscara. Com Deus não precisa de maquiagem. Com Deus não precisa de enganação. Porque Ele conhece o nosso coração. E o nosso grande desafio para você esse ano é que você busque uma profundidade com Jesus. É que esse ano não seja mais um ano onde você vem cafofo após cafofo, culto após culto, programação após programação, acampamento e acampamento. Mas que seja um ano de crescimento, de profundidade com Jesus. Porque é essa profundidade que vai fazer você ser quem você nasceu para ser. Que vai fazer você conhecer quem te criou para ser. E vai fazer você viver aquilo que você foi chamado para viver. Esse é o principal objetivo de vida meu e seu. Então meu convite para você é que você esse ano possa viver esse overflow na vida com Cristo. Esse mergulho sem reservas, sem boias, sem aquilo que te prende lá na superfície. Mas que seja você e Jesus. Você e Deus. Ah, Felipe, mas meu amigo, minha amiga não quer, não gosta mais desse negócio de igreja, de Jesus. Eu estou tentando, mas é muito difícil. Meu irmão, é você e Jesus. É você e Deus. Sua salvação é individual. Seu relacionamento é individual. Sua profundidade com Jesus é individual. Por isso que a gente está falando sobre isso. Essa é a seriedade daquilo que a gente quer trazer para você. É que quando chegar a outra fase da sua vida, o outro processo que vai vir, é que você olhe para os desafios que vão aparecer, olhe para os conflitos que vão surgir, olhem para as ilusões que vão aparecer, para os pecados que vão surgir e falem, eu tenho uma profundidade com Jesus. Eu conheço a Jesus. Jesus me conhece. Eu sei quem eu sou. E eu não vou abrir mão disso. Esse é o nosso objetivo esse ano no Cafofo. Esse é o objetivo desse ano para mim, para você, para todo mundo que está aqui hoje. E a certeza que a gente tem, a certeza que a gente carrega, é que quanto mais mergulhamos em Jesus, mais tem profundidade para mergulhar. É um oceano sem fim. A nossa maior preocupação é que existem hoje crentes de 20, 30, 40 anos de igreja, de vida cristã, que continuam vivendo no raso com Jesus.
continuam vivendo na superfície com Jesus, achando que vir à igreja no domingo, participar de um ministério, servir em algum lugar, dar o dízimo, vai fazer você viver uma profundidade com Jesus. E deixa eu te falar, isso não vai fazer. Isso não vai fazer. Isso precisa ser a consequência da sua vida com Jesus. E não porque você vive com Jesus. E eu queria orar por você. Eu acho importante orar nesse momento por você. Porque, como Paulo orou pela igreja de Éfeso, pelos seus irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. E eu queria orar por você. E eu queria pedir para você não falar com ninguém agora. Cara, se você não quer, se você não tem interesse, fica na sua. A gente trata aqui de coisas eternas, e isso é sério. Mesmo com toda a brincadeira, com toda a leveza, mas nós estamos falando de Jesus. Então, se você quer esse ano tomar esse passo de ter uma vida profunda com Jesus, se você quer colocar isso como prioridade na sua vida, se você quer colocar isso como a primeira coisa da sua lista do seu ano, eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento.